hoje que eu vou ensinar vocês a fazerem a vaca atolada original aqui de Minas, tá? É uma vaca atolada bem mineirinha, cheio de amor e muito sabor. Fácil de se fazer, não usa 1 grama de tempero industrializado, meus amigos. Fica de olho nessa receita que eu tenho certeza que você aí vai adorar. Eu não vou falar mais nada, eu vou querer que você faça e depois você deixa aqui embaixo pra mim nos comentários o que você achou. Combinado? Mas antes de eu ir pra Receitola, nossa parceria pra ajudar o Willzinho aqui, só ajudar eu. Senta o dedo nesse like pra poder fortalecer o canal, fortalecer esse vídeo. E se for novo aqui, se inscreva ativando as notificações pra não perder nenhum vídeo. Combinado? Agora chega de falação, vem comigo pra receita. Vaca atolada mineira. E nesse tempo de frio não tem nada melhor, né? Aqui tá um friozinho de BH, tá fazendo 9, 7 graus, pra você ter ideia, viu, meus amigos? Então, essa receita de vaca atolada vai cair como uma luva. E pra poder fazer ela, vamos começar a temperar. Se você já é velho aqui do canal, você já sabe que eu não gosto de usar temperos industrializados para poder fazer tipos de caldo, tipos de prato, principalmente quando é típico aqui de Minas. E para fazer essa vaca atolada não vai ser de menos também, vai ser a mesma coisa. Eu vou extrair todo o sabor da carne que tá aqui, dessa nossa costela, para poder passar para a vaca atolada, pro caldo da nossa vaca atolada, né? Então, para fazer, eu tô usando aqui um pedaço de costela bem carnuda, tá? Geralmente, para poder fazer essa vaca atolada mineira, a costela tem que ser bem bacana, bem carnudona, tá vendo? Ó, olha só, que costela bonitona que meu açougueiro arrumou pra mim, tá vendo? Pra poder temperar isso aqui, eu vou usar, ó, sal a gosto, tá? Realmente é a gosto. Eu recomendo que você não coloque muito. Aqui no processo inicial vou estar colocando 1 colher de sopa, tá bom? Que se precisar de sal no decorrer da receita, você coloque mais. 1 colher, ó, olha só, de alho bem picadinho, porque alho nunca é demais, tá? Na culinária mineira, alho pra nós é um ingrediente essencial, tá bom? Pra nossa culinária aqui. Eu vou adicionar também, ó, pimenta do reino a gosto, tá bom? E suco, ó, de meio limão, tá bom? Esse é o meu tempero inicial para poder temperar a costela para essa vaca atolada mineirinha, tá? Agora é só mexer isso aqui, ó. E vou deixar esse negócio aqui pegando tempero, tomando gosto por no mínimo meia hora, tá bom? Meia hora é mais que o suficiente. E aí nós vamos lá pro nosso fogo, pra nossa panela, pra gente ir pra próxima etapa, pra poder ensinar vocês a extrair todo o sabor dessa nossa proteína aqui, tá bom? Você vai ver, não vou usar nem um pozinho industrializado, nem um caldo de carne, nada. Eu vou retirar o sabor todo aqui, ó, da nossa proteína, combinado? Simbora! Agora vamos começar a preparar para poder extrair todo o sabor da nossa costela. Eu vou usar aqui, ó, a minha famosa banha mineira. Esse aqui também é um dos segredos pro sabor da culinária mineira, tá, meus amigos? É a banha. Essa banha aqui, eu fiz tanto a banha tradicional, tá? Você pode ver que ela tá branquinha, ó, limpinha. E fiz também, ó, a minha banha de torresmo. Olha só, com pedaços de toicinho que vira torresmo, meus amigos. Na hora que você vai refogar qualquer coisa, principalmente feijão, vai virar um torresminho delicioso, tá? E eu tenho essa receita no canal, olha só. Ó, eu tenho essa receita no canal, ensinei em receitas passadas. Se você não viu, tá? Clique aqui no card e assista, tá? Eu ensino tanto essa banha, a banha de torresmo, e também fazer o famoso torresmo mineiro pururuca sequinho, tá? A banha, como você sabe, a banha tem mais benefícios do que malefícios, né? Ou seja, é melhor do que óleo, principalmente óleo de soja, né? Esses óleos industrializados. E tem benefícios tais como tem no azeite, até mais saudável que a manteiga, viu, meus amigos? Eu vou colocar aqui, ó, 1 colher de banha. Se você quiser, pode usar óleo ou azeite, fica aí ao seu critério. Só que a banha, ela passa mais sabor para comida, tá bom? Então eu vou usar banha. E agora eu vou colocar aqui pedaços da minha costela, ó. Só que eu vou colocar, tá? Eu não vou jogar, eu vou colocar ela, ó, porque eu quero que crie borra, tá? Uma borra de sabor aqui no fundo. É isso que vai dar o gosto da carne bem forte para nossa vaca atolada, tá? Então, ó, vou colocar ela aqui, ó, só coloco, ó, tá vendo, ó? Aí uma coisa que você pode reparar, eu tô fazendo dentro de uma panela, né? Esse processo aqui, você
pode fazer tudo já na panela de pressão. Estou fazendo na panela aqui para ficar mais fácil de vocês visualizarem as etapas, tá bom? Por isso que eu estou fazendo essa panela aqui. Quando eu finalizar o que tiver de finalizar aqui, eu vou passá-la para a panela de pressão, tá bom? Olha, coloquei toda a minha costela, agora eu vou esperar ela dourar desse lado, tá? Na hora que ela estiver bem douradinho desse lado, eu vou virá-la, tá bom? Para dourar do outro lado. É como se estivesse dando uma selada na carne. Mas na verdade eu tô extraindo, eu tô fazendo a borra para poder extrair o sabor. E olha aí, meus amigos, ó, criou a borra, tá vendo, ó? Puro sabor, olha só, é isso aqui, meus amigos, é isso aqui que eu falo pra vocês, que é o sabor da nossa vaca atolada. Se vocês, se o celular ou a telinha aí que você tá assistindo, essa vaca atolada aqui, transmitisse cheiro, vocês não tem ideia o cheiro que iria estar aí na sua casa, no local que você tá aí agora, tá? O cheiro iria ficar simplesmente delicioso. E você... tá vendo aqui que eu tô montuando a minha costelinha aqui pro canto? Por quê? Agora nós vamos extrair esse sabor todo aqui, ó. Como que você vai extrair, Will? Se você é velho do canal, você já sabe, né? O que que a gente extrai sabor de carne do fundinho da panela? Cebola! Então, é essa hora que o filho chora e a mãe não vê, que seus vizinhos vai bater aí na sua casa e perguntar se tá tudo bem, mas na verdade eles querem saber o que que você tá fazendo pra convidar pra janta. É essa hora que vai bater aquele cheiro que todo mundo vai ficar salivando, ó. Você vai deglaçar isso aqui, ó. A cebola vai soltar, né, o seu líquido e vai rapar esse fundinho, ó. Já tá até acontecendo, ó. Olha só, tá vendo, ó? Já tá até rapando. Só que o seguinte, eu tenho um macetezinho aqui que ainda vai dar mais sabor e vai deglaçar ainda mais esse fundinho aqui. Sabe o que que é? Vou mostrar pra vocês. Molho inglês, meus amigos. Molho inglês. É opcional, tá? Você só coloca se você quiser. Se você quiser pingar água no lugar do molho inglês, também pode. Mas esse molho inglês vai dar um aroma e um sabor incrível pro seu caldo, tá? Aqui tem em torno de 2 colheres de molho inglês. 2 colheres bem cheias, tá? E agora, como diz o meu colega aqui do YouTube, né? O Netão, escuta o cheiro, ó. Olha isso, ó, ó. Misericórdia. Olha só, deglaçou todo o nosso fundinho da panela. Olha aqui, ó, não tem mais nada. A borra tá todo aqui na nossa cebola, tá vendo? Então é a hora de jogar a nossa carne aqui, ó, e misturar essa bagunça toda aqui pra deixar esse trem aqui mais bom do que já tá. Feito isso, meus amigos, vou jogar aqui pro cantinho novamente. Você não faz ideia do cheiro que tá aqui em casa. Cansado de falar. Pra falar a verdade, eu não me canso de falar porque realmente o cheiro tá sensacional. Ó, espalhei pro cantinho de novo e agora eu vou colocar, ó, o meu poderoso urucum. Só um pouquinho pra dar cor. Comida mineira tem que ter cor, meus amigos. É muito difícil você ver uma comida mineira que não tenha urucum, que não tenha essa corzinha, né? Aqui, ó, no próprio óleo, ela vai diluir, ó. Diluiu, tá vendo, ó? E agora é só mexer esse trem aqui de novo, ó. Olha só. Tudo isso aqui já deglaçado, o sabor exalando. Vocês não fazem ideia do cheiro. Sabor não, né? Aroma. Tô ficando doido, esse cheiro tá me deixando doido. Ó, agora nós vamos... Olha essa cor, meu Deus do céu. Que coisa mais linda. Agora, ó, vou colocar um ingrediente aqui que é opcional. Você só coloca se quiser. Não é obrigado a colocar, tá? Vinho branco seco, meus amigos. Vinho branco seco. Esse vinho branco vai passar um sabor espetacular para nossa vaca atolada, tá? Mas lembrando, você só coloca se você quiser. Não é obrigatório, tá? Agora eu vou deixar isso aqui, ó, refogando para poder ferver esse vinho branco e retirar todo o álcool, é claro, né? E nesse processo eu vou acrescentar 2 ingredientes aqui, tá bom? O primeiro é 2 folhinhas de louro caprichada. Ah não, tem que ter o chorinho, né? Vamos colocar 3 folhas. E também vou adicionar aqui, ó, 2 tomates grandes picados grosseiramente, tá bom?
E eu coloco com semente, porque a semente passa mais acidez, tá bom? Eu gosto da minha vaca atolada um pouquinho ácido, com aquele gostinho de tomate mesmo. Você pode ver que eu nem vou colocar extrato de tomate, é só isso aqui mesmo, tá? Ó, vou deixar esse trem aqui refogar só por 3 minutinhos, tá? E logo a seguir vamos para nossa outra etapa para poder finalizar essa parte de cocção, tá bom? Então bora lá. Bom, meus amigos, vocês podem ver aqui que eu já passei o meu refogado, a minha vaca atolada, só de carne, é claro, sem a mandioca aqui pra panela de pressão, tá? Como eu falei pra vocês, eu só fiz naquela panela grande pra ficar mais fácil de vocês visualizarem as etapas, tá? Pode ser feito tudo aqui na panela de pressão. Agora, ó, pra finalizar falta o quê? A mandioca, né? Ou aipim, ou macaxeira, dependendo do local onde você está. Deixa no comentário aí pra mim. Você conhece isso aqui como mandioca, aipim ou macaxeira? Aqui em BH nós chamamos de mandioca, tá? E essa mandioca aqui, para essa vaca atolada, você pode colocar do tamanho, do corte que você quiser. Aqui eu vou usar 2 cortes. Esse aqui, tá? Que eu retirei. Opa, caiu aqui, mas vou pegar outro. Calma aí. Eu tirei um meiozinho, que fica uma fibrazinha, que não é legal, né? E vou usar ela inteira também. Então vou usar esses 2 tipos de pedaços para poder montar a minha vaca atolada, tá bom? Se você quiser fazer pedaços menores, pode fazer, não tem problema nenhum. Pedaços maiores, pode fazer também. Vaca atolada é democrática, meus amigos. A gente vive numa democracia, então viva a democracia e faça do jeito que você quiser. Coloquei tudo aqui, vou dar só aquela mexidela, né? Desse jeito, olha só. Olha essa carne, meus amigos. Olha, não dá vontade de comer desse jeito? Fala pra mim. Só misturar aqui, ó, só um pouquinho mesmo, só pra poder sujar de graxa esta mandioca. E agora nós vamos colocar água, tá? A minha água aqui já tá fervendo. E eu gosto de colocar de água pra poder cobrir mesmo, com vontade. Porque vaca atolada é um prato que ela requer caldo, né? Então, por isso, você coloque água até passar, tá bom? Ou então você pode colocar até mais ainda, se você quiser. Fique à vontade. Só vou dar aquela misturadinha aqui de lei, para poder deixar tudo muito bem distribuído. E agora é só tampar isso aqui e levar para pressão, tá? Eu costumo deixar entre 40 e 45 minutos. Se caso a sua costela ou a mandioca não estiver no ponto que você quer ainda, você pode tampar novamente e deixe mais 10 minutinhos, tá bom? Fica ao seu critério aí. E olha isso, meus amigos, acabou de sair da pressão. Agora é bem simples, como eu falei pra vocês, é só corrigir o sal e correr pro abraço. Eu tenho certeza que eu vou tirar água da sua boca agora. Quer ver? Olha aí. Uma vaca atolada dessa mineirinha, feita com muito amor e cheia de sabor. Façam essa receita que eu tenho certeza que você aí, ou quem começa a sua vaca atolada, vai adorar. Curtiram a receita? Se curtiu, não esquece, meu amigo e minha amiga, é muito importante aqui para fortalecer a parceria. Senta o dedo nesse like, se for novo no canal, se inscreva ativando as notificações para não perder nenhum vídeo. E se fizer essa receitola, me marca, @WillProcopio. Combinado? Até o próximo vídeo. Fui!